graça e o amor de Deus Pai, a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos vocês, quando hoje meditamos então sobre as palavras do Evangelho que lemos há pouco, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11 até o versículo 32. Meus irmãos, alguém já fez um pedido inconveniente para vocês, ou mesmo vocês já fizeram um pedido inconveniente? Por exemplo, quando eu era bem pequeno ainda, bem pequeno mesmo, né? Meu pai estava no seminário estudando para ser pastor também, e ele passava boa parte do dia, grande parte do dia, estudando para melhorar os seus conhecimentos sobre os mais variados estudos que tinha lá no seminário, as matérias, seja na sala de aula, seja em casa. E em muitas oportunidades, enquanto ele estava muito ocupado, eu chegava nele, não entendia muito bem, chegava nele e falava assim: pai, vamos jogar bola agora, lá fora? O horário super inconveniente, mas muitas vezes ele atendia o meu pedido e nós íamos jogar bola. Você também já deve ter passado por isso, por exemplo, quando você está empenhado em alguma coisa, seja no seu trabalho, seja no seu estudo, seja no que você estiver fazendo, e aí chega alguém e fala assim para você fazer uma coisa que você não pode fazer naquele momento, que aquilo vai te atrapalhar, que aquilo vai tirar a sua concentração, mas muitas vezes você faz, seja por obrigação, ou seja simplesmente para manter um bom clima com aquela pessoa. Ou às vezes você de repente não quer fazer nada. Tem dias que a gente simplesmente não quer fazer nada. E aí alguém chega para você pedindo que você tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. E às vezes você simplesmente não quer sequer ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. A partir de hoje eu quero convidar cada um de vocês a que juntos nós possamos refletir sobre algo muito importante. Algo que nós estamos acostumados a repetir diariamente, aliás, semanalmente nos cultos, e quem sabe até diariamente em nossas casas também. Eu estou falando da oração do Pai Nosso. A oração que o próprio Jesus nos ensinou a orar. Eu quero convidar vocês a que nós possamos estudar cada parte dessa oração, a fim de nós compreendermos a sua profundidade e o seu ensinamento para a nossa vida. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, não é o que nós lemos agora, um outro capítulo 11, ele registra um momento em que Jesus está orando e os discípulos chegam diante de Jesus e falam assim: Jesus, ensina-nos a orar. Jesus naquele momento mostra que a oração é uma coisa muito natural na vida cristã. Não há um momento especial, um horário especial para orar. Os discípulos viram Jesus orar, o texto diz que foi em um lugar qualquer. Jesus, aliás, saía muitas vezes para orar, e a oração mais marcante de Jesus talvez tenha sido a sua última, ou uma das últimas, quando ele, depois de tomar ali a última ceia com os discípulos, vai ao jardim do Getsêmani, e lá no jardim então Jesus pede para que Deus o livre daquele sofrimento. E aquela oração foi tão forte, aquele momento foi tão difícil que Jesus chegou a suar sangue. Mas ali no capítulo 11 de Lucas, Jesus atendeu ao pedido dos discípulos e os ensinou a orar. Jesus os ensinou a oração perfeita, que hoje nós conhecemos como a oração do Pai Nosso. Mas a oração do Pai Nosso, meus irmãos e irmãs, nos ensina muito mais do que uma breve forma a ser repetida semanalmente nos cultos. O Pai Nosso nos ensina que Deus é um Pai. Deus é um Pai que quer ouvir o que os seus filhos têm a dizer. Quando os seus filhos clamam, Deus quer ouvir. Quando você tem algo para dizer para Deus, Deus está de braços abertos para você, para que você possa se aproximar dele, para que você possa ter total confiança de que ele irá te ouvir. E para isso ele fornece esse importante meio, esse importante caminho que é a oração. E para que nós possamos refletir sobre esse fato, eu quero convidar vocês a nós olharmos de maneira mais profunda para o texto que nós acabamos de ouvir. O texto do Evangelho de Lucas 15, onde nós vemos Jesus contando a história da parábola do filho pródigo, do filho perdido, ou a parábola do pai com os seus filhos. Enfim, tem vários nomes que as pessoas dão para essa parábola. Eu vou chamá-la de parábola do filho perdido. Vocês conhecem muito bem a história, por já terem ouvido em outro momento, e também pela leitura pouco, mas
Vamos refletir nela mais uma vez. A parábola trata de um pai que tem 2 filhos. O filho mais novo, o filho mais moço, pede a sua parte na herança para poder sair de casa, para se ver independente do seu pai e da sua família. O pai divide a sua herança dos 2 filhos e a parte que pertence ao filho mais novo é entregue. Ele então sai de casa e vai para uma terra longínqua, como diz o nosso texto, uma terra distante. Lá ele começa a gastar o seu dinheiro de todas as formas possíveis. O texto não deixa claro com o que o filho gastou o dinheiro. Ele apenas deixa claro que gastou. Aqui nessa versão está escrito que ele gastou dissolutamente. Em outra tradução da Bíblia está escrito que ele gastou de forma desenfreada. Ele desperdiçou o seu dinheiro. E quem desperdiça o seu dinheiro, como já é de se esperar, vai passar dificuldades. E esse filho perdido passou. Ele se encontra em um total desespero. E isso fica mais grave quando o texto nos informa que o país na qual ele está residindo está passando por uma grande fome. O desespero daquele rapaz é tanto que ele faz até o impensável. Primeiro, ele vai pedir trabalho para um homem daquele país, para cuidar de porcos. Só isso por si só já é um escândalo para ele. Ele que antes era filho de um homem muito rico, agora está se submetendo ao ponto de ter que cuidar de animais que eram considerados impuros, imundos na época, que eram porcos. Isso mostra o quão longe ele mergulhou na sua própria morte pessoal, na sua própria destruição. Mas como se não bastasse cuidar de porcos, ele ficou tão desesperado por comida que ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Aquele homem atingiu o fundo do poço. Nada e ninguém podia salvar ele naquele momento. Até que então o texto diz que o filho volta para si. Ele cai em si. E ele reconhece então a sua condição. E aqui ele então começa um processo de arrependimento. Mas é claro que ele ia se arrepender. Ele se arrepende porque ele reconhece que ele está desesperado. Ele quer mudar aquela condição que ele está, porque ele está à beira da morte. Mesmo que isso signifique se humilhar diante do seu pai, mesmo que isso signifique se humilhar diante do seu irmão, mesmo que isso signifique se humilhar diante da comunidade, da aldeia que ele vivia anteriormente, mas ele sabe para onde ir para ter a salvação de sua vida. E então ele decide voltar ao pai. Mas nessa volta ao pai ele pretende fazer uma confissão. E ele pretende dizer o seguinte, vejam só o que o texto diz. Ele diz, vou chegar diante do meu pai e vou dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Meus irmãos e irmãs, é inegável dizer que há muito arrependimento aqui. É claro que há. Esse rapaz está arrasado. Ele percebe que a causa do sofrimento dele é o erro que ele cometeu com o pai dele. É o erro que ele cometeu contra Deus. As suas ações de sair de casa e desperdiçar o seu dinheiro lançaram ele fora da família. Por isso ele reconhece que ele não é mais digno de ser chamado de filho. Mas nós precisamos observar esse texto a partir do ponto de que nós olhamos que o arrependimento desse rapaz é um arrependimento que era o tipo de arrependimento entendido no tempo de Jesus e entendido nos nossos dias de hoje também. Como nós consideramos o que é arrependimento? Arrependimento para nós é eu preciso recompensar o outro que eu errei. Eu preciso fazer algo para que eu possa ter o perdão daquele que eu acabei falhando. O filho mostra que ele planeja oferecer um tipo de arrependimento aonde ele tem que oferecer alguma coisa em troca para o pai. Ele quer ser um trabalhador do pai. Ele tem um plano.
Na verdade, ele não queria o perdão. Ele queria salvar a sua própria pele. Ele não quer a graça do Pai. Ele não quer que o Pai o receba de volta. Ele simplesmente pede para ser um trabalhador contratado. O que ele busca, na verdade, não é perdão. Ele busca uma série de vantagens para si mesmo. Ele sabe que se ele se humilhar um pouquinho diante do seu pai, se ele se humilhar um pouquinho diante do seu irmão mais velho, se ele se humilhar um pouquinho diante da aldeia, ele pode voltar à família, ele pode ter um trabalho, ele pode ganhar um dinheiro e pode também começar a pagar a dívida que ele tem com o pai. Porque ele sabe que voltar para o pai é a última chance que ele tem. Ele sabe que a sua última tacada, vamos dizer assim. Ele sabe que ele não tem mais o que fazer. Se ele não voltar para o Pai, ele vai morrer. Por isso, o seu retorno não é baseado em um arrependimento genuíno. Ele apenas quer ter a sua vida. Ele quer ter o que comer e ele quer ter como pagar a sua dívida. O filho perdido até pretende confessar o seu pecado. Dizer, olha pai, eu realmente pequei contra o Senhor e contra Deus e tudo mais. Mas ele tem um plano. O que ele quer, na verdade, é continuar independente do pai, porque ele quer ser um trabalhador do pai. Ele quer ter o que comer, ele quer ter onde morar, e ele quer ter como pagar a sua dívida sem precisar depender do pai. Mas, meus irmãos, essa reação do filho é a mesma reação que nós sentimos quando nós queremos recompensar os outros por causa das nossas falhas. Sabiam disso? Por exemplo, vou dar um exemplo só. Quando o marido falha com a esposa e chega para ela assim, meu bem, eu falhei com você, como é que eu posso te recompensar? Vamos sair para jantar essa noite? Muitas vezes nós queremos recompensar os nossos erros, por isso que essa atitude do filho não é tão estranha assim para nós. Você pode até estar pensando assim, mas pastor, que bom que alguém quer recompensar o outro pelos seus erros. Porque é assim realmente que nós pensamos. A reação do filho na parábola, meus irmãos e irmãs, é a reação que nós temos também com as nossas falhas. Porque nós também não gostamos de estar errados. Nós também não gostamos de estar errados e muitas das vezes que nós precisamos simplesmente nos humilhar e pedir perdão, isso é algo muito difícil para nós. Nós tentamos nos enganar a nós mesmos, como se as maneiras como nós queremos recompensar a Deus ou recompensar ao próximo fossem suficientes para estar tudo bem. Essa é a maneira que nós agimos. Por isso a reação do filho para nós não é estranha. A reação do filho é previsível. É até normal para nós. Porque é assim que nós agimos também. Mas é aqui onde nós mais nos enganamos nessa história. Porque a reação do filho, ela é previsível. Mas a do pai não é. O único personagem nessa história que faz algo imprevisível, algo inesperado, é o pai. Porque o texto diz que quando o pai viu o filho de longe, ele ficou compadecido dele. O pai sentiu compaixão por seu filho e por isso ele sai correndo em direção ao filho para abraçá-lo e beijá-lo. Atitudes, convenhamos, inesperadas. O que o filho deveria estar esperando? Ele está chocado porque o que ele espera é que o pai de repente o rejeite, ou o pai de repente dê um longo sermão sobre todas as coisas ruins que ele havia feito para com ele e com a família. Mas não. Em vez disso, o filho é recebido pelo pai como filho. Como filho. A graça e o perdão do pai são demonstrados antes mesmo daquele filho demonstrar ou falar uma só palavra de arrependimento. O pai corre para encontrar o seu filho. O pai cai no pescoço do seu filho para abraçá-lo.
O pai enche o seu filho com beijos. O pai expressa a sua completa reconciliação, a sua completa aceitação do seu filho publicamente, e ele faz isso antes do seu filho falar uma só palavra de confissão. E então, somente então, o filho confessa ao pai, enquanto o pai o abraça e o beija. Eu quero ler para vocês no texto o que é que o filho fala. Ele diz: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ponto. Percebam que falta uma parte aqui. Ele havia ensaiado consigo mesmo o que ele iria dizer. Ele disse: Pai, pequei contra ti, contra Deus, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Mas essa parte é tirada no momento em que ele é abraçado e beijado pelo pai. Naquele momento o filho não pede para ser um trabalhador do pai. Ele não pede porque o filho demonstra naquele momento um verdadeiro arrependimento. É um verdadeiro arrependimento, porque ele recebeu muito mais do que ele esperava. E a omissão dessa frase, o fato dele tirar essa parte dos trabalhadores de fora, para virar o trabalhador do pai de fora, não se dá pelo fato de que o pai o tenha interrompido ou algo nesse sentido, não. Ele deixou de fora do que ele planejava dizer, porque naquele momento o filho estava sendo dominado pelo amor que o seu pai tem por ele. Queridos irmãos e irmãs, a oração do Pai Nosso inicia de uma maneira que nos faz refletir muito sobre isso. Nós iniciamos dizendo: Pai Nosso que estás nos céus. É preciso relembrar quem ensina essa oração para nós: o próprio Jesus. Jesus, o Filho de Deus, nos convida e nos ensina a orar e a chamar nosso Deus de Pai. Nosso Pai. Nosso Pai. Isso só é possível porque o próprio Deus, meus irmãos, veio correndo na sua direção. O próprio Deus veio correndo atrás de você, na sua direção, como um pai amoroso vai correndo atrás do seu filho, para te abraçar e te receber de volta, para que você também possa ser dominado por esse amor que o pai tem por você. O Deus que nos ensina a orar é um pai que quer ouvir os seus filhos. É um Deus que quer te atrair carinhosamente para Ele. É um Deus que quer ouvir os seus pedidos. É um Deus que quer ouvir os seus agradecimentos. Porque é um Deus que está atento para o que você tem a dizer para Ele. Às vezes, muitas vezes isso acontece, as pessoas buscam Deus como último recurso. A gente já tem até aquela brincadeira, né? Quando o avião está caindo, ninguém é ateu. É a brincadeira que se faz, né? Porque todo mundo, quando o avião está caindo, meu Deus do céu, ajuda a gente, né? Porque as pessoas buscam a Deus como último recurso, muitas vezes. Como o desespero final, como o ato de desespero final, como a última opção. Assim como aquele filho que voltou para o pai apenas quando ele percebeu que se ele não voltasse, ele iria morrer. Apenas nessa circunstância ele voltou ao pai. Geralmente é nessas circunstâncias que nós apelamos a Deus. Deus me ajude. Quando não há mais outra saída. Mas quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, e nós somos ensinados a orar: Pai Nosso que estás nos céus. Nós aprendemos, irmãos e irmãs, que Deus quer que nós utilizemos a oração a todo momento. Não há pedido inconveniente. Não há hora boa ou hora ruim, não. A todo momento Deus está correndo na sua direção, te acolhendo nos braços amorosos, para que você também possa se aproximar dele, em total confiança de que ele vai ouvir o que você tem a dizer para ele. Este é o Pai Nosso que está no céu.
Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus. Pai Celestial, Tuas palavras nos dão coragem e confiança para reconhecê-lo como nosso verdadeiro Pai e a nós mesmos como Teus verdadeiros filhos. Que o Teu Espírito Santo nos leve a confiar na Tua bondade paterna, nos leve a invocar o Teu nome em todas as necessidades e a glorificar a Ti como autor e doador de toda a perfeita dádiva. Através de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.